Oi, gente, paz e graça. Estamos felizes em voltar com esse projeto da Presbiteriana Cidade Universitária aqui em Salvador, que é o Sextou com Redentor, o podcast da Cidade Universitária. Nós já tratamos de muitos temas aqui e tivemos convidados ilustres que vieram aqui para debater sobre assuntos de interesse da Igreja Reformada brasileira e, por que não dizer, mundial. E nós estamos, nessa noite, recebendo aqui no nosso estúdio, em Salvador, o reverendo Elton Vinícius, que é ministro presbiteriano, teólogo por formação na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é cientista social, formado pela Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, tem mestrado em sexualidade nessa mesma universidade e está desenvolvendo uma tese de doutorado, onde ele vai tratar sobre a sexualidade. Então, nós estamos aqui para tratar sobre os objetivos da sua tese, bem como o seu tema e a sua relevância para a igreja e as conexões que nós podemos criar com a teologia reformada. Boa noite, reverendo. Reverendo Adilson, boa noite. Agradecer, pelo convite para estar mais uma vez aqui nesse podcast e que sempre trata sobre temas de relevância social. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é relevante para todos os tempos. Inclusive, ela nos chama a compreender como na história o homem tem se afastado de Deus e como Deus, na sua misericórdia, tem resgatado por meio de Jesus Cristo. E, nesse sentido, eu também entendo que cabe a nós, como cristãos, perceber na nossa realidade assuntos que são sensíveis para a palavra. Um deles, com certeza, é a opressão. O nosso Deus é contra a opressão. E essa tese, ela tem como tema principal tratarmos sobre a questão da opressão sobre as mulheres. Mais especificamente, a violência contra as mulheres e com prevalência sobre as mulheres negras em nosso país. Reconhecidamente, os números têm demonstrado, as pesquisas têm demonstrado, inclusive dados recentes, que é grande o índice de violência contra as mulheres, inclusive o dado mais recente sobre feminicídio aponta que o ano de 2025 foi o ano com o maior número de feminicídios registrados no Brasil, chegando a 1.470 feminicídios. O feminicídio, que já é um crime autônomo, ele diz respeito a quando se mata uma mulher pela sua condição de ser mulher. A ideia do ódio à mulher injustificado. Ou então a partir de uma relação que pode ser uma relação familiar, uma relação amorosa, quando um homem não aceita o término dessa relação, quando ele não aceita ser rejeitado, e ele termina matando, tirando a vida. Infelizmente, nós vemos nos noticiários diariamente. E apesar da legislação que tem avançado com o objetivo de combater essa prática, infelizmente, você chega em 2025 com o registro de 1.470 feminicídios, batendo o recorde. Então eu entendo que, biblicamente falando, nós temos que lembrar do não matarás. Os nossos símbolos de fé dizem que nós devemos, por todas as formas, preservar a vida. Então nós não podemos simplesmente nos calar diante de uma violência como essa. Penso que a palavra de Deus nos chama a tentar combater essa prática de violência contra a mulher. Então essa tese, ela busca abordar isso. E ela vai mostrar para a gente
que dentre as mulheres que sofrem violência, as mulheres negras são aquelas que são as maiores vítimas. Perfeito. Muito bem. Você está no Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. Nós estamos tratando com o reverendo Elton Vinícius sobre o tema violência contra a mulher. Eu gostaria de ouvir um pouco, reverendo, sobre o seu tema, especificamente sobre o tema e por que é que você entendeu que há uma relevância social e teológica. Você citou há pouco o sexto mandamento do Decálogo, não matarás. Né? Em linhas gerais, as pessoas, quando ouvem falar sobre o não matarás, pensam muito no homicídio. Não é? Cristo reinterpreta o sexto mandamento, dando amplitude e falando também sobre outras formas de violências. Será que estaria nisso a relevância do seu tema? Qual é o tema e qual a relevância e relação que nós temos com a boa teologia? O título, né, o tema é isso, é a abordagem da violência de gênero, apresentando a educação sexual como uma proposta para a formação de uma nova sociedade. O título é Interseccionalidade, a prevalência da violência de gênero e do feminicídio sobre as mulheres negras e a educação sexual como proposta de educação para uma nova sociedade, né? A relevância social desse tema está no fato de que nós não podemos naturalizar a morte das mulheres. Nós não podemos mais concordar que um homem se sinta proprietário da vida de uma mulher. E que se você não continuar comigo, aceitando as minhas imposições, os meus maus tratos, o meu desprezo, se você quiser sair de uma relação tóxica, eu vou lá e mato você. Now you know the cotton is ready when the bud splits. And the bowl is star-shaped. Like a big old star in the sky. Like your big old head. Hold on, is that some cotton? Is that cotton? Patty, come on. I need your help in the shed. Come on. Where you taking Mom? Get back to work. Cecil, come back here, boy. Come here. Look at me, boy. Don't you lose your temper with that man. This is world. We just living in it. You hear me? Now get on back to work. Então, de onde é que vem essa ideia de que um homem pode matar uma mulher? Um dos objetivos, então, da tese é fazer um resgate histórico. E nós vamos ver no desenrolar histórico, desde o Brasil colônia, passando para o Brasil império, na época republicana, no período da ditadura militar e no período democrático, que existiram leis, atitudes, comportamentos, ideias, inclusive ideias de cunho religioso, que terminaram criando essa noção de que o homem prevalece sobre a mulher e que ela deve ser sempre obediente, sob pena, inclusive, de morrer, né? É interessante pensarmos no que o Senhor falou sobre quando ele fala que aquele que odeia já cometeu um homicídio, né? As violências que as mulheres sofrem no Brasil, ela não é apenas o feminicídio, que é matar em si, mas tem a violência psicológica, a violência simbólica.
E o que deixa a gente mais alarmado é que a maioria dos casos de violência acontece dentro do ambiente doméstico. É aquilo que é compreendido como a violência intrafamiliar. Então, como nós estamos aí, a relevância também, pastor, é o foco na questão da raça. Essa tese trata sobre a interseccionalidade. Então, verifica-se que quando você alia gênero, raça e classe, isso faz um intercruzamento de opressões que recai sobre a mulher negra, fazendo com que a mulher negra seja a maior vítima de feminicídio. Elas são as que têm menor escolaridade, elas são as que têm menor renda, são as que são mais vulneráveis à violência e que têm mais pobreza. Então a tese também vai discutir por que a mulher negra, dentre todas as camadas, né, do Brasil, ela é a mais inferior. E você vai ver que, inclusive, trazendo, né, os ecos da escravidão, o Brasil, é preciso lembrar, a maior parte da história do Brasil, desde quando os europeus chegaram no Brasil, foi sob escravidão. Foram mais de 300 anos debaixo de escravidão. E se você considerar 1889, é praticamente recente. É possível que uma pessoa que hoje tenha 90 anos tenha tido um avô ainda escravo. Não é? Então a tese levanta essa discussão. A escravidão, conforme os teóricos que nós apresentamos aqui, ela é o fator mais determinante da realidade social brasileira. E nós ainda não conseguimos discutir e compreender o alcance, a relevância e quão determinante foi a escravidão para a nossa sociedade. Então, a relevância social da tese também está nesse ponto, em darmos visibilidade a essas opressões interseccionais que, de fato, estão sobre as mulheres negras, como os números nos apontam. Muito bem. É interessante, e nós estamos de posse aqui de uma cartilha da Defensoria Pública da Bahia, que vai terminar nos mostrando que esta violência contra a mulher, ela tem como locus inicial a própria família. Né? Então você tem aqui essa cartilha da Defensoria Pública da Bahia, Enfrentamento à Violência Doméstica, que vai lhe ajudar a compreender um pouco os caminhos que você pode percorrer para fugir de uma relação de abuso, de opressão. Veja, seja você alguém que tem uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo ou não, você, mulher, está convidada a buscar os meios e os recursos em que você possa se emancipar e sair dessa relação opressiva. Eu acredito, então, que de posse do 6º mandamento, reinterpretado por Cristo no Sermão da Montanha, nós precisamos, não apenas como pessoas inseridas na sociedade, mas como ministros do Evangelho da Igreja Evangélica Brasileira, nos insurgir, nos levantar contra essa tirania, contra a mulher, especificamente, dentro da sua pesquisa, contra a mulher negra, que tem sido mais vitimizada por esse processo de violência. Então, nós já conhecemos um pouco do tema dessa tese de doutorado em educação, do nosso querido pastor e amigo, reverendo Elton Vinícius. Ele também nos apresentou alguns dos objetivos dessa tese e, dentro do seu sumário, enquanto a gente conversava aqui nos bastidores desse bate-papo, nós terminamos mergulhando um pouco nos gráficos desta violência contra a mulher no Brasil, que nos assustam, não é? E o amparo que nós temos na história, que termina referendando e fortalecendo essa violência que, não obstante a ação do Estado e da sociedade civil, tem crescido, como foi falado aqui há pouco. Então, nós queremos agradecer, reverendo, esse primeiro bate-papo. Vamos continuar na próxima semana, falando agora dos gráficos da violência contra a mulher
no Brasil. Eu acho que é importante dizer que existe um movimento do Estado no sentido de criar leis e instituições para tentar coibir essa violência, né? Então, a Lei Maria da Penha, que ficou a lei mais conhecida contra a violência contra a mulher, as novas, alterações da Lei do Feminicídio, a criação das delegacias de atendimento especializado à mulher, as DEANs. Mas o que nos deixa bastante preocupados é que, apesar do aparato institucional e legal crescer, o número do feminicídio sobe. Então, nós temos entendido que não é suficiente questão de lei vertical, de cima para baixo. Nós precisamos trabalhar na base da sociedade para transformar ideias preconceituosas, para transformar ideias racistas. E é por isso que a proposta dessa tese é apresentar a educação sexual na escola como uma ferramenta de você trabalhar nas crianças e nos jovens a consciência cidadã. É função da escola preparar o indivíduo para a cidadania. Então, nós queremos trabalhar na base a conscientização da igualdade de gênero, da dignidade de todas as pessoas, trazer informações cientificamente corretas, socialmente adequadas, para também mostrar para esse cidadão que está sendo formado ali a responsabilidade que todos nós temos de criar uma sociedade mais justa e mais igual, que é a vontade de Deus. Muito bem. Então nós estamos encerrando esse primeiro episódio do Sextou com o Redentor, que está de volta, e queremos agradecer a sua audiência, dizer fique antenado e antenada, porque na próxima sexta, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente para falar dos gráficos da violência contra a mulher no Brasil. Deus, pois, abençoe a sua vida e a sua casa, em nome do Senhor.